o 9. Colossenses 3, do 1 até o 9. Vou ler na NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência, algumas versões trazem blasfêmia, e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Até aqui é o nosso texto. Vamos orar e que Deus nos abençoe. Senhor Deus, amado Pai, grandioso Senhor, obrigado por você nos proporcionar esse momento de reflexão, ainda que seja à distância aqui pela internet. Eu te peço que o Senhor sustente a conexão, que não deixe haver falhas, que não deixe haver falha de áudio, que não deixe haver falha de travamentos, para que os irmãos possam ouvir a palavra com dignidade, com qualidade, e que a palavra possa adentrar nos seus corações. Te peço que o Senhor me guie como um instrumento teu, como um servo somente, como simplesmente uma pessoa que está falando daquilo que o Senhor tem revelado. Nos guia, Senhor, rumo à plenitude do homem de Cristo e nos faz mais semelhantes com Ele. Que possamos aprender com isso, que possamos meditar no que vai ser exposto. Em nome de Cristo, aquele que está sentado no trono sublime. Amém. Então, meus irmãos, nós vimos na pregação passada com o pastor Pedro que existem algumas práticas que podem ser levadas ao legalismo. São práticas ascéticas que não contribuem em nada para a nossa santificação. Elas têm uma aparência de piedade, mas não refreiam os valores da carne. Ou seja, são simplesmente práticas externas que talvez possamos querer adotar, certo? Para tentar transparecer algum nível de santidade, alguma prática piedosa. Mas, como nós vimos anteriormente, essas práticas não contribuem em nada para a santificação. Isso não quer dizer que, por haverem práticas legalistas, por haverem práticas que são inúteis, não quer dizer que não haja práticas que de fato manifestam e contribuem para nossa santificação. O não faça do legalismo não nos exime da responsabilidade de buscarmos santidade com algumas práticas que são demandadas por Paulo, por Jesus, pelos apóstolos e por tantos outros que escreveram a Bíblia. Então, não devemos nos enganar, certo? Com algumas práticas que não vão contribuir em nada, dizendo que nós vamos viver como queremos, vamos viver de forma a ter uma espiritualidade que não revele alguns comportamentos
e algumas práticas que mostrem que, de fato, estamos progredindo à semelhança com Cristo, certo? Talvez possamos arranjar desculpas, arranjar justificativas que essas práticas é o nosso jeito de ser, ou são idiosincrasias, são práticas particulares que nós temos, que nós não queremos nos desfazer, mas que podem sim atrapalhar a nossa santidade e que de fato sim nós temos que abdicar delas. Então, o legalismo não vai nos eximir de não fazer algumas coisas. E Paulo, aqui nessa sessão, vai trabalhar algumas dessas coisas que eram práticas da nossa antiga natureza, que eram práticas de quando nós ainda éramos filhos da ira, quando ainda éramos ímpios e desconhecedores da palavra do Senhor, certo? Por exemplo, o que Paulo faz não é só dizer o que tem que ser feito. Ele vai embasar essas coisas na nossa posição diante de Cristo. Uma vez que o legalismo ele demanda comportamentos para que o legalismo e essas práticas que nós vimos anteriormente, ele demanda comportamentos que, para cumprir um objetivo, o que Paulo vai nos fundamentar aqui é que ele demanda comportamentos por causa de. Por causa de. Então vejam rapidamente que o verso 2:12, Colossenses 2:12, vai dizer: isso aconteceu com vocês quando foram sepultados com ele no batismo. Então vejam a realidade aqui do sepultamento no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E o ponto aqui é que esse versículo vai embasar o que Paulo vai manifestar a seguir. É por causa disso que há um paralelo entre o versículo 2:20 e o 3:1. Perceba que no 2:12 ele colocou uma realidade. Vocês foram sepultados e ressuscitados com Cristo, certo? No 2:20 ele vai dizer: já que vocês morreram com Cristo. Algumas versões vão dizer: se vocês morreram com Cristo. E no 3:1 vai dizer: portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo. A ideia aqui é que Paulo está trazendo, relembrando aquilo que ele disse lá no 2:12, para colocar as suas aplicações diante dessa realidade. Esse se aqui não é uma condicional que abre uma possibilidade. Se foram ressuscitados ou se não. Paulo aqui está assumindo que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo. Ou seja, o que ele trabalha aqui já é uma realidade esperada de todo cristão. Todo cristão deveria se comportar, deveria ter essa conduta que Paulo trabalhou do 2:20 até o final do capítulo 2 e no capítulo 3 em diante. Certo? Então, tenham isso em mente, essa relação de morte, ressurreição, de sermos retirados do império das trevas e levados ao reino do amado. Paulo trabalha aqui essas questões, esse paradoxo, esses polos opostos de
uma situação anterior e uma situação agora. Morte e ressurreição. Trevas e reino de luz, certo? Vocês podem revisar isso lendo novamente Colossenses. Vocês também vão ver isso no capítulo 1, 21, certo? Essa relação de vida anterior e vida agora com Cristo. Então, o que temos em Paulo, certo? Em 2:20 e 3:1 é essa nova realidade. E com base nessa nova realidade, nesse primeiro bloco aí do 3:1 até o 4, ele vai mostrar uma relação entre as coisas da terra e as coisas celestiais, certo? Então ele vai dizer: assumindo que vocês foram ressuscitados com Cristo, o que ele vai dizer? Procurem as coisas do alto. Então ele demanda, ele direciona aos crentes a procurarem, a buscarem com afinco essas coisas que são celestiais, porque ele já assume como verdade que nós fomos ressuscitados. E nesse primeiro trecho, ele vai colocar palavras que fazem esse contraste. Ele vai falar: procurem as coisas que são do alto, certo? E Cristo está assentado à direita de Deus, e Deus está onde? Nos céus. Então, realidades celestes. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto, certo? Então, existem elementos aqui que nos remetem às coisas celestiais, e ele diz: não nas coisas terrenas. Então, há novamente esse contraste, uma ideia, uma metáfora geográfica, certo? Para nos lembrar que nós fomos resgatados do império das trevas, as coisas terrenas, e fomos transportados, né? Uma ideia aqui de movimento para o reino do Filho amado. Capítulo 1, verso 13 de Colossenses. Então, essa realidade do sepultamento e ressurreição está presente. Devemos buscar as coisas do alto. Paulo quase faz uma alusão aqui ao que Jesus disse, né? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas anteriores, aquilo que nós realmente necessitamos, nos serão acrescentadas. Essa busca pelas coisas do céu não é uma busca despretensiosa, não é uma busca como tanto faz, mas é algo como quem quer experimentar, como quem está disposto a fazer tudo para obter aquilo. Devemos buscar as coisas do alto de forma sedenta, tal como buscamos aquela comida que tanto agrada o nosso paladar, ao ponto de nos dar aquele êxtase gastronômico que você louva ao Senhor por comer aquela comida tão deliciosa. Queremos experimentar cada pedaço daquele hambúrguer ou daquele prato e se deliciar com o sabor, certo, daquele prato, daquela comida. E é assim que devemos buscar as coisas do alto. É assim que devemos buscar aquilo que Deus nos oferece nas regiões celestes, como querendo desfrutar de cada pedaço de graça, cada sabor, cada aroma que a graça nos dá, e experimentar isso e fazer disso parte das nossas vidas. Devemos buscar isso de forma que nossas vontades, nossas volições estejam sedentas, certo? E que empreendamos todos
nossos esforços em busca desse objetivo. Afinal, é nas alturas que o Senhor está. O Senhor que nos libertou do império das trevas. Ele está assentado em seu trono de glória. E é almejar isso que mostra que nós fomos ressuscitados com Ele. Estamos unidos a Ele. E no verso 2, mostra outra dimensão do nosso ser, a dimensão mental, ou seja, todo o nosso pensamento deve estar em busca das coisas que são do alto. O verso 2 vai dizer: mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Nossos pensamentos devem ser exercitados continuamente a pensar, meditar, a estar saturado de elementos celestiais, que a menor sombra das coisas pecaminosas, a luz da graça já nos ilumine e traga a percepção do que devemos direcionar nossos pensamentos. Ou seja, uma mente tão saturada das coisas celestes, quando as flechas do inimigo vêm para nos tentar, nós já sabemos nos defender com o escudo da fé. Só um minuto. É comum ver, nesse tempo de quarentena, as pessoas reclamarem do tédio ou que estejam mais suscetíveis a pecar ou que estejam lutando contra os pensamentos. Isso é uma realidade válida, certo? Devemos, de fato, lidar com essas coisas. Devemos, de fato, ter cuidado, né? Esse momento só pode nos levar a sermos tentados de forma diferente. Porém, essas tentações, esses pensamentos podem ser uma evidência de uma mente vazia de elementos divinos. Ou seja, sua mente pode estar tão desacostumada a pensar nas coisas celestiais que agora, quando você tem tempo, a mente fica vazia, a mente fica desocupada e fica refém dos pensamentos que você sempre tentou reprimir, colocar debaixo do tapete com atividades comunitárias, certo? Muitas vezes nós podemos tentar distrair nossa mente, distrair nossos pensamentos pecaminosos, não esquecendo-os como uma santificação, mas mascarando tais pensamentos, mas buscando se distrair de tais pensamentos, saindo com amigos, saindo com irmãos da igreja, e ainda que haja uma validade em um crescimento comunitário, muitas vezes a gente pode usar desse momento não como um momento de santificação, mas como um momento para tentar esquecer que somos pecadores, esquecer que temos pensamentos que temos que lidar com eles. E a gente acaba mascarando isso. E agora que estamos sós, por termos colocado tanta sujeira debaixo do tapete e não meditado nas coisas celestiais, tudo isso vem à tona. A poeira do pensamento bate com o vento, o tapete sobe e você fica empestado desses pensamentos que tentou reprimir, porque não lidou corretamente em santidade com ele, em santidade privada e em santidade comunitária. Agora que somos obrigados
a ficar sozinhos, se nunca tivermos esse hábito da prática da solitude espiritual para a meditação em coisas celestes, vamos ser vítimas fáceis de sermos sufocados pelo homem ou pela mulher que deveria ter morrido nas águas do batismo. Então, tanto aqueles que já tinham a prática de fazer uma meditação em solitude, sozinho com o Senhor, deve reforçar isso ainda mais. E se você não tinha essa prática e agora está atormentado por esses pecados, reconheça, arrependa-se diante do Senhor, reconheça que você teve ou tinha negligenciado esses momentos sozinhos com o Senhor e aproveite esse momento agora de solitude para chegar sozinho aos pés de Cristo e pensar nessas coisas e saturar a sua mente com as coisas celestiais, com as coisas do alto, porque o que você preencheu sua mente até agora trouxe força para ela suportar as tentações ou a tornou raquítica, sem força para lidar com as tentações que agora estão sobrevindo sobre nossas vidas. Estamos nos poupando de um mal físico do corona, mas podemos estar suscetíveis a um mal espiritual se não cuidarmos do que temos pensado, se não continuamente tivermos essa prática de pensar nas coisas celestiais. Isso fará seu espírito ser elevado ao trono da graça, no qual podemos nos aproximar, confiantes de que encontraremos misericórdia e graça no tempo oportuno. Pensar nas coisas celestiais, elevar os pensamentos para as coisas que são do alto, nos faz ver que, apesar de tudo parecer estar ruindo, estamos firmados na rocha eterna. Pensamos nas coisas do alto porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diz aí no verso 3, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Deus, em Cristo, em Deus. O perigo pode estar ao nosso derredor. Podemos sofrer ameaças de vários tipos, mas estamos escondidos em Cristo, aquele que é a imagem do Deus vivo, que criou todas as coisas e no qual tudo subsiste e em quem tudo detém e quem detém tudo em suas mãos. E que essas mãos possuem autoridade sobre os céus e a terra. É este Cristo que nos esconde. É esse Cristo que esconde as nossas vidas em si, para que nada possa nos separar de Deus. Olhamos para aquele dia em que Cristo romperá os céus em glória e com Ele, que é a nossa vida, seremos unidos para todo o sempre. Combatemos a ansiedade dessa época, desses dias, pensando não no dia de amanhã, mas no dia em que o Senhor será revelado e com Ele todos os que creram nele. É isso que diz no verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, meu irmão, está ansioso
pelo dia de amanhã, não fique. A diferença entre a fé e a ansiedade é um detalhe tão pequeno, mas que faz uma diferença tão grande. A ansiedade antecipa o dia do amanhã, o qual não temos controle, mas a fé antecipa o dia de Cristo, o dia que ele virá em glória nos transformar, nos glorificar para estarmos com ele. E a fé olha para esse dia e nele descansa, porque esse dia, está no controle do Deus soberano, que criou o mundo, que sustenta todas as coisas pelo seu poder e que esconde a nossa vida em Deus. E por causa disso, isso é a base para, a partir do verso 5, fazermos morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então, diante dessa grandiosa realidade de que seremos ressuscitados, de que estamos guardados com Cristo, é que fazemos morrer a nossa natureza terrena. E o que são as coisas que fazem parte da natureza terrena? Primeiro, imoralidade. E aqui Paulo está falando de qualquer tipo de imoralidade. Pornografia, lascívia, homossexualidade, a masturbação, a exposição indevida do corpo, sensualidade. A palavra aqui abrange todo tipo de imoralidade. Todo tipo, seja heterossexual, seja homossexual. É todo tipo de imoralidade. Ele também usa a palavra impureza, que diz respeito a todo tipo de pecado sexual que nos torne impuros. Ele também usa a palavra paixão, uma paixão desenfreada, um desejo sexual intenso, uma paixão sexual aflorada da qual você não consegue controlar. Despoje-se disso. Ele também fala dos desejos maus, desejos corruptos, desejos que planejam algum tipo de imoralidade, que maquinam, sabe? Que maquinam justificativas para ser imoral, para ser promíscuo. Você já vai pensar e acessar aquele site, ou postar aquela foto, ou seguir aquela pessoa, ou fazer aquele ato com uma justificativa perversa, ou com uma justificativa com um desejo mau que corrompe o seu coração e que já está maquinando o mal. E a ganância, né? Normalmente, nós atribuímos ganância ao desejo de ter muito dinheiro, querer muito, certo? Mas perceba uma coisa, todas as palavras que Paulo usou aqui, imoralidade sexual, impureza, paixão e desejos maus, estão associados com uma sexualidade deturpada. Da mesma forma, ganância aqui deve ser entendida como um desejo sexual insaciável. É como aquilo que não está nunca satisfeito, que sempre quer mais e mais para suprir e não consegue. E essa ganância é vista como idolatria. Por quê? Porque o nosso desejo insaciável é trocado de Deus pelo sexo, pela sexualidade deturpada, pela imoralidade. Ok?
Então Paulo vai dizer: despojem-se disso, façam morrer isso. Isso eram práticas nas quais vocês viviam antes, mas não agora, que vocês estão numa nova realidade. Não é esperado do cristão que ele viva assim. Nessas coisas nós costumávamos praticar porque vivíamos nelas. Versículo 6, ou melhor, versículo 7. As coisas que vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. E a ironia aqui é que, vivendo nelas, estávamos mortos, mortos em nossos pecados, praticando tais desejos. A fome e a sede que nós tínhamos por esses desejos não podia nos saciar, mas agora em Cristo é que de fato temos vida. E agora, desejando essa água que acaba toda sede e o pão que sacia toda a fome, é que de fato vivemos. Então, olha a ironia que Paulo fala aqui. Ele diz que vocês costumavam viver nessas práticas, mas essas práticas eram justamente o que nos fazia estar mortos em nossos pecados. E agora, tendo sido sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele, temos vida, temos o pão que sacia a fome, temos a água que sacia a sede e temos a vida eterna. Se somos unidos a Cristo, tais coisas não devem mais ser práticas em nossas vidas. Por quê? Verso 6. Porque é por causa dessas coisas que os que vivem em desobediência atraem a ira de Deus. Então, não podemos, como cristãos, nos comportar como aqueles que são desobedientes ao Senhor. Não podemos, como cristãos, nos comportar como aqueles sobre os quais a ira de Deus está prestes a ser derramada. Por quê? Porque a ira de Deus já foi aplacada em Cristo. Então é um contrassenso andar em imoralidade, andar em lascívia, andar em uma ganância sexual, se somos cristãos. É um contrassenso com a nossa nova natureza. Se estamos em Cristo, não podemos mais nos comportar como os que andam em pecados. E aqui, a partir do verso 8, Paulo vai desenvolver esse argumento, certo? Abandonem todas essas coisas. Que coisas? Ira, irritação intensa, hostilidade para fazer o mal, aquele desejo que você planeja e maquina em fazer o mal, blasfêmia, a maledicência, que é falar mal do irmão, difamar o irmão, fofocar do irmão e linguagem obscena, certo? Perceba que Paulo juntando a ira, linguagem com imoralidade. Perceba como está junto. Paulo primeiro fala da imoralidade, desenvolve esse argumento, toma esse argumento e dá um passo a mais e fala também da ira e da linguagem. Nossa linguagem evidencia o que tem tomado nossas mentes. Se você não consegue parar de fazer brincadeiras de duplo sentido, se sua linguagem é repleta de palavrões, se sua linguagem, seus pensamentos são obscenos, se você tem o costume
de blasfemar contra os outros, diminuindo a fama deles, em vez de dar motivos para que eles sejam positivamente reconhecidos. Você se comporta como os filhos da desobediência, sobre os quais a ira de Deus recairá. Portanto, despoje-se disso, mude essa conduta, porque ela não condiz com a vida do cristão. A imoralidade, a ira e a linguagem estão associadas. Perceba uma coisa: o que é um palavrão se não uma linguagem carregada de teor sexual quando estamos irados? Todo palavrão, todo ou a maioria dos palavrões é um teor sexual deturpado, é uma palavra que macula o que é o sexo pretendido por Deus. Toma essa palavra e ela é dita geralmente em que momentos? Em momentos de ira, em momentos de indignação, em momentos de hostilidade, e é falado. E a linguagem é expressa. Não se enganem. Se você tem esse linguajar, se você tem o costume de falar palavrão, se seu linguajar é obsceno, é por causa disso que você pode ter dificuldade de lutar contra pecados sexuais, porque a sua linguagem vai reverberar o que tem em sua mente, e sua mente é obscena. Sua mente é imoral. E é por isso que você não consegue lutar contra a lascívia, contra a impureza, contra os pecados sexuais. Mude a sua linguagem. Mude a forma como você pensa. Porque isso reverbera. Isso fala o que você tem enchido a sua mente. Certo? Não é desculpa, não é justificativa. Não tem justificativa para termos linguagem, gracejos de duplo sentido, piadinhas imorais. Não, como diz lá em Efésios, uma epístola que é paralela a Colossenses, isso nem deveria ser sequer mencionado no meio cristão. Então, não é correto, não é a forma como nós cristãos devemos nos comportar. Paulo também associa a hostilidade com o fazer mal e a blasfêmia, a atitude deliberada de falar mal ou diminuir a fama de alguém. Blasfemar contra alguém revela uma ira contra aquela pessoa que você deveria amar. Se você diminui a fama, se você fofoca, se você fala mal de um irmão, isso revela um comportamento que atrai a ira de Deus. Quando você se junta com os seus mais chegados, quando você se junta com os seus amigos mais próximos, e você fala de alguém, aquilo que você fala contribuiria para outra pessoa querer conhecer aquela pessoa, ou aquilo que você fala de fulano, da Mariazinha, do Joãozinho, faria outra pessoa ter aversão, ter desprezo por aquela pessoa que você está falando. Difamar é diminuir a fama. Difamar é matar a pessoa, é fazer com que outras pessoas não queiram conhecer o outro, não queiram ter proximidade com ele. E isso revela ira, uma ira contra aquela pessoa, uma inveja contra aquela pessoa. Talvez você fale mal
do outro, porque esteja tentando esconder os seus pecados, falando mal do pecado alheio, ou difamando comportamentos que você simplesmente não concorda, que você acha besta, que você acha tolo. E você vai lá e faz uma blasfêmia contra aquela pessoa e diminui a fama dela e diminui o respaldo público que aquela pessoa tem. A ordem de Paulo é: abandonem essas coisas. Elas não condizem com uma prática cristã. O grau da sua fala, até mesmo as brincadeiras que você às vezes faz com os outros, isso tem contribuído para diminuir a fama dessa pessoa? Se sim, pare. Isso não condiz com o comportamento cristão. Isso não condiz com quem está unido a Cristo. Nossas poucas palavras, nosso falar deve reverberar o amor pelo próximo e devemos falar aquilo que vai contribuir para que o outro seja positivamente reconhecido, para que o outro seja desejado de ter proximidade, para que se eu ouvir um grupo falando de outra pessoa, eu querer ser amigo dessa pessoa e não desprezá-la porque o grupo falou mal dela, blasfemou contra ela, alimentou ali uma rixa, uma ira, uma inveja, que tudo isso é, é, é da natureza caída, é da natureza do velho homem. São coisas que atraem a ira do Senhor. Não pratiquem essas coisas. Afastem-se disso. Não andem assim. Isso não lhe pertence mais. Não lhe pertence mais a ira sem valor, a ira sem propósito, a fofoca, a blasfêmia, os gracejos imorais. Isso não é condizente com a postura cristã. Se estamos, de fato, despidos do velho homem, também não mentimos uns aos outros. Ao contrário, falamos a verdade para abençoar-nos. Ok? Então, vamos para algumas aplicações. Temos só 10 minutos, vai dar tempo. Em tempos de quarentena, provavelmente ficamos com a mesma roupa por 4, 5 dias até ter aquela nhaca de suor insuportável. Talvez você esteja aí com a roupa aí de 2 dias atrás, que você nem trocou e que já está mosca voando ao redor e que o caminhão do lixo quase pegou você para levar embora de tão insuportável que está o seu cheiro, o seu suor. E aí, você se toca disso, você vê aquela pizza enorme debaixo do sovaco e vai tomar banho. Você vai tomar banho, passa sabonete, passa shampoo, toma um banho bonitinho. O que você faz depois? Você volta a vestir essa roupa, aquela roupa que cheira a sovaqueira? Não. Você coloca outra roupa. Você se despoja dessa roupa. Da mesma forma, se somos batizados com Cristo, tomamos um banho nas águas da graça. E é tolice e ceboso voltar a usar a roupa que antes tínhamos. Despoje-se do velho homem, da velha mulher, porque a sua condição é de morto para o pecado. E
ressuscitados com Cristo. Segunda aplicação: pensamentos e ações nas coisas do alto andam em conjunto. Buscamos ardentemente as coisas celestiais e pensamos com afinco nelas, porque é nos céus que o nosso Senhor está. Isso pode se manifestar através da leitura bíblica, decorar versículos, aprender louvores, ler livros cristãos. Eu tenho muita dificuldade de decorar versículo, mas tive uma atividade no seminário que era para decorar um capítulo inteiro. E eu sempre achei muito bonito, muito legal o pessoal que ia lá declamar os versículos, os capítulos inteiros, porque eu mal sabia decorar 3 ou 4. Mas, a partir dessa atividade do seminário, eu me forcei a decorar e aprendi que nos momentos onde eu não sei orar, eu oro o versículo que eu decorei. Eu trago à mente, eu preencho a minha mente com coisas celestiais e isso me ajuda a combater os pecados, os pensamentos e tudo mais. Então, estimulo você a decorar o versículo, porque vai ter uma hora que a aflição pode fustigar a sua mente, fustigar a sua carne, bater com força e você não sabe o que orar. Então, você ora o versículo decorado. Você peca e você se sente culpado pelo pecado. Satanás fica machucando a sua consciência, mas você se lembra de Isaías que ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, como neve se tornarão, ainda que sejam rubros como o carmesim, como a algodão, eu os farei. Lembre-se e meditem nesses versículos e tragam esses versículos à mente para que vocês possam combater os pecados. Terceira aplicação, nem práticas imorais, nem linguajar imoral pertence como característica do cristão. Sua dificuldade de vencer a pornografia, a lascívia ou a luxúria pode estar associada com a sua linguagem na qual você se expressa. Lembrem-se que qualquer tipo de imoralidade atrai a ira de Deus, inclusive o linguajar. Um cristão com um linguajar imoral é como alguém banhado que se veste com aquelas roupas que estão impregnadas de suor por 5 dias. É um contrassenso. É um contrassenso. Pare com essas práticas. Faça morrer essas práticas. Mude o seu linguajar. Mude as suas práticas imorais. Quarto ponto, hostilidade e blasfêmia para com o próximo também não é condizente com a vida cristã. Fale dos outros aquilo que você gostaria de ouvir de si. Se não pode falar o bem, é melhor se calar e orar para que esse pensamento se desfaça. Aquilo que você fala dos outros não pode diminuir ou deturpar a reputação que aquela pessoa tem. Abandone essas práticas. E por fim, estando unidos a Cristo, temos uma vida protegida, ainda que estejamos aflitos por algum motivo. Olhemos não para o dia de amanhã, mas para o dia da glória em que o Senhor virá nos buscar e com Ele estaremos para sempre. Despoje-se
dessas práticas que pertencem ao velho homem e se revista das roupas da graça, justiça, fé, amor, esperança, benignidade que o Senhor tem dado. Que o cheiro que emana das suas vestes não seja a pútrida suvaqueira do pecado, mas o aroma de perfume da graça do Senhor Jesus Cristo. Ok? Era isso que eu queria trazer para vocês. Hoje vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, que possamos, Senhor, caminhar com a Tua graça, que possamos caminhar com a mentalidade que estamos ressuscitados contigo e com isso viveremos contigo para todo sempre. Continuamente, Pai, nos dá forças para sufocar o homem, o velho homem, que ele não tenha forças, que ele não dite as nossas vidas, mas que nossas vidas sejam guiadas pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela concepção de que estamos unidos e ressuscitados em Ti. Que possamos viver com essa ideia de que o dia da glória logo virá e tudo se fará novo e tudo será refeito e encontraremos paz, encontraremos alegria, encontraremos satisfação em Ti. E que isso seja a base, que isso seja a motivação para vivermos hoje uma vida que Te agrada, uma vida que louva o Teu nome. Nos livra, Senhor, da imoralidade, nos livra da ira, nos livra da hostilidade, nos livra da blasfêmia e nos faz, Senhor, que nosso linguajar seja mais parecido com Cristo, que nossa mente seja a mente de Cristo, que o nosso comportamento seja o comportamento de Cristo. Em nome dele, aquele que detém as nossas vidas. Amém.